Bom dia, alunos. Então, nós vamos para a nossa terceira aula de Química. Então, considerando a última aula, nós vamos trabalhar com o átomo de Bohr, que é o modelo atual. Esse átomo é composto por 3 partículas. Na parte central, que é o núcleo, existem os prótons, que são representados aqui pela letra P, que possuem carga positiva, os nêutrons, que são representados pela letra N, e possuem carga nula, e na parte externa desse átomo, que é chamado de eletrosfera, estão os elétrons, que é representado aqui pela letra E e tem a carga negativa. Com essas partículas, então, nós vamos estabelecer algumas relações para trabalhar com cálculos depois. Primeira relação é o número atômico. O número atômico, ele é um número que identifica o átomo, é o número do átomo. Ele é representado pela letra Z maiúscula, e se vocês observarem a tabela periódica, cada elemento químico tem o seu número atômico. Então, é um número que identifica esse átomo, e a tabela periódica é uma sequência de números atômicos. Então, cada vez que é colocado um próton no núcleo, a gente tem um elemento químico diferente. A segunda relação é o número de massa. Ele é representado pela letra A maiúscula. Então, ao falar de massa, quando comparou-se a massa dessas 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, verificou-se que a massa dos elétrons era muito menor que a massa dos prótons e dos nêutrons. Por isso, no modelo, a massa dos elétrons foi considerada desprezível e na fórmula da massa entra apenas os prótons e os nêutrons. Então, a massa de um átomo, ela está concentrada toda no núcleo desse átomo. Próxima relação, então, é o número de elétrons. O número de elétrons, a gente tem o número de elétrons para o átomo neutro, e o átomo é considerado neutro quando o número de partículas negativas é igual ao número de partículas positivas. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, aí a gente tem a relação que E é igual a P para átomo neutro. E depois a gente tem o cálculo do número de elétrons para íons. O que é um íon? O íon é um átomo neutro quando ele mexeu no número de elétrons, quando ele ganhou ou perdeu elétrons. Então, por isso, nós temos 2 tipos de íons. Os cátions, que são átomos que perderam elétrons. Como eles perderam carga negativa, que são os elétrons, ele fica então com uma carga residual positiva. E é essa carga positiva que indica o número de elétrons então que foram perdidos. Então, o número de elétrons para cátions vai ser o número de prótons menos o valor da carga. Os ânions são átomos que ganharam elétrons. Então, como eles ganharam elétrons, ganharam cargas negativas, ele fica com a carga residual negativa. Para calcular o número de elétrons, a gente vai pegar o número de prótons que o átomo tem e somar o valor dessa carga que estará representada no átomo. Calculando, aprendendo aqui então com essas relações a calcular o número de prótons, nêutrons e elétrons, nós podemos agrupar elementos que tenham o mesmo número de alguma dessas partículas. E esses grupos recebem nomes especiais. A gente passa a estudar os isoátomos. Então, quando nós temos grupos de elementos que têm o mesmo número de prótons, esse grupo é chamado de isótopo. Quando nós temos grupos de elementos que têm o mesmo número de massa, esse grupo é chamado de isóbaro. Elementos que têm o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos. E quando tem o mesmo número de elétrons, de isoeletrônicos. Notem que no nome de cada grupo, eu destaquei em vermelho a letra que faz a gente lembrar qual é a partícula que se repete, qual o número de partícula que se repete. Então, P de prótons, A de massa, N de nêutrons e E de elétrons. Então, isso facilita para a gente lembrar, para associar as partículas com o nome do grupo. Então, usando a matéria que está aqui no primeiro slide e a matéria do segundo slide, usando essas relações, eu quero que vocês tentem resolver esses exercícios da apostila. Estarei disponível agora no chat para tirar as dúvidas de vocês e na próxima aula eu vou resolver cada um desses exercícios para a gente então encerrar esse conteúdo para a nossa atividade para nota. Como eu sempre falo na aula, é importante que vocês tentem resolver antes, porque aí rende muito mais a próxima aula em relação a dúvidas, para esclarecer essas dúvidas. Copiar apenas os exercícios resolvidos não funciona em termos de aprendizado. Então, tentem fazer, anotem as dúvidas de vocês e aí a gente vai
tirando tudo isso através do chat, ou na aula de hoje, ou na próxima aula, que vai ser a aula de resolução, tá? Obrigada pela atenção e bom trabalho a todos.